Bora, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje, podcast de Libertadores, de Sul-Americana. Gente, o que que é a nossa competição aqui continental, né? O que que é a Libertadores, né? O que que é a Libertadores? Assim, você pode até, assim, pô, o melhor futebol do mundo tá na Europa, né? Isso é óbvio, né? Quem falar que é o contrário tá maluco. Tá maluco, com todo respeito, obviamente, né? Porque são gostos e gostos, né? Mas um futebol, você fica nessa, né? O melhor futebol tá na Europa. O maior torneio do mundo é a Champions League, com os maiores clubes do mundo. E eu faço parte daquele grupo de malucos que acha que a Libertadores é muito mais legal que a Champions League. Eu faço parte dessa galera. Não tô falando que é mais bonito de se ver, eu tô falando que é mais legal, tá? Eu tô falando que é mais legal, né? Mas pô, deixa eu me corrigir. Deixa eu me corrigir. A Champions League é muito mais legal, né? Ela é muito mais entretenimento. Mas não há nada como a Libertadores, né? Não há nada como a Libertadores. A Champions League você vê espetáculos, né? Viradas improváveis, placares extremamente elásticos, jogadores extra classe, né? Fora de série. É muito divertido, né? É muito legal, muito entretenimento. Mas não há nada como a Libertadores. Não há nada como a Libertadores. Atenção, é óbvio que assim, existe uma série de jogos ruins, existem uma série de atuações péssimas, existem uma série de arbitragens caóticas, mas nada se iguala a Libertadores, né? Tudo isso que acontece traz um componente emocional que mesmo você que não é torcedor de nenhuma camisa que entrou em campo, teve motivo de sobra para ficar tenso, para ficar emocionado, para ficar chateado, para ficar triste. Cara, assim, o que aconteceu nessa noite de terça-feira foi um espetáculo, né? O que a Libertadores ela nos proporciona, não só a Libertadores, a Sul-Americana também, tá? Porque a gente vai falar de Sul-Americana também, mas especialmente na Libertadores, né? Que parada que aconteceu, gente. Que parada, né? Assim, um espetáculo de torneio, e não dá para dizer que a noite não será colorada, né? Não dá para dizer que a noite não será vermelha. Não dá para dizer que a noite não será tricolor também. Por que não, né? Tricolor das Laranjeiras se classificou ali com 2 gols no fim. E eu fui um dos caras, e aqui eu não tenho problema nenhum de falar, né? Eu fui um dos caras que critiquei muito o presidente Alessandro Barcelos, do Internacional, no momento da demissão do Mano Menezes, quando ele traz o Eduardo Cudê. Eu critiquei demais. Eu critiquei demais. Eu até falei que foi a pior gafe da gestão dele. Falei que o foi a cereja do bolo, né? Das gafes da gestão do Alessandro Barcelos. Porque até então a gente se baseava em um momento recente, não só do Internacional, né? Não só do Tchatcho, né? Eduardo Cudê. Então toda aquela análise que a gente faz, tudo aquilo que a gente fala, obviamente que tem muita abobrinha, né? Obviamente que tem muita abobrinha, mas tudo que a gente fala é baseado no momento, né? Antes que o torcedor fique maluco, fique bravo. Olha o que você falou, meça suas palavras. Tudo que a gente fala é baseado no momento. E o momento não era legal, não era um momento apropriado para você trocar o Mano Menezes e trazer o Eduardo Cudê, que até fez um trabalho interessante, né, no, no Atlético Mineiro, mas longe de deslanchar, né? Longe de ser o Atlético Mineiro que todo mundo esperava ver. Mas um pouquinho melhor do que o que a gente viu com o Felipão. Mas aí quando ele chega, eu imaginei que a Libertadores, né, que é o grande sonho da equipe colorada, que o sonho da Libertadores, ela tinha ido pro saco, né? Eu confesso a vocês que pensei sim. Mas eu me recordo de ter dito, após o primeiro jogo entre River e Internacional, o jogo foi na Argentina, no Monumental de Núñez, eu me recordo de ter dito que o que eu vi após o término daquela partida foi que o Internacional é tão bicho-papão quanto o River Plate na América do Sul. Eu me recordo de ter dito isso, hein?
O que eu vi nesse jogo, naquele momento, né? Após o primeiro jogo na Argentina, o que eu vi nesse jogo é que o Inter é tão bicho-papão quanto o River. E que ali foi um duelo de duas grandes camisas, de uma tradição riquíssima na competição, e que ninguém assusta mais do que ninguém. O que a gente viu nessa noite de terça-feira foi exatamente isso. O River pode até ser um bicho-papão na América do Sul, mas o Internacional de Porto Alegre é tão bicho-papão quanto. E no duelo de bichos-papões, cara, e no duelo de bichos-papões, saem farpas, saem erros de decisão, decisões precipitadas, gols anulados, né, faltas desnecessárias, cartões, rivalidade, tensão. E foi assim. E foi assim. E foi até a disputa de penalidades. E foi até a nona disputa de penalidades, né? Cara, que espetáculo, né? Foi a nona ou foi a décima, né? Deixa eu me corrigir aqui. Que espetáculo, né? Que espetáculo. A gente vai ouvir aqui um trecho da coletiva do Eduardo Cudê. Ele fala, ele faz a coletiva em espanhol, ele fala, vou falar em espanhol, então não vai ser fácil de entender. Por isso que a gente vai ouvir apenas um pedaço, tá? Fazer apenas um pedaço, não é fácil de entender. Eu confesso a vocês que consigo entender um pouco de espanhol, mas assim, o Eduardo Cudê em especial às vezes fala muito rápido, ou ele fala muito baixo, né? Fala meio para dentro, parece, né? É difícil de entender algumas coisas que ele fala. Não encontrei a coletiva do Diniz, né? Não tem no canal no canal do Tricolor, do Fluminense no YouTube, não tem no Arena Web também. Então a gente vai deixar uma moral, obviamente, para o Eduardo Cudê, que deu uma chacoalhada nessa equipe do Internacional e conseguiu se classificar para cima do River Plate nas penalidades. Assim, um jogo de muita tensão, com todos os componentes necessários para tornar essa partida uma daquelas partidas antológicas de Libertadores, né? Por isso que eu falo, a Champions League pode ser mais legal, o melhor futebol do mundo, atletas excepcionais, fora de série, extra classe, fazendo jogadas impossíveis, viradas improváveis, goleadas, né? Atletas de um nível absolutamente, cara, extraterrestre, né? Extraterrestre. Mas nada se compara a Libertadores, né? Porque o que a gente viu, o torcedor do Rio Grande, o torcedor do Internacional de Porto Alegre não deve ter dormido. E com toda a razão, né? E com toda a razão. Bom, bora, vamos com um giro pela agenda do dia e pelas notícias esportivas, tá? A noite foi boa para os brasileiros, menos para o Atlético Paranaense, né? Infelizmente caiu nas penalidades. Mas a gente vai trazer tudo aqui no site do GE, tá? Então deixando os créditos ao site do GE, a agenda do dia e as notícias esportivas. Fluminense e Argentino Júnior, né? A noite começa com essa partida na Libertadores. Cara, que jogo difícil, cara. Que jogo difícil. Eu queria ouvir a coletiva do Diniz, mesmo sabendo que ele vai falar algumas coisas aí que eu não vou gostar muito, né? Mas que se dane o que eu vou pensar, o que eu vou gostar ou deixar de gostar. Que fale o Fernando Diniz, treinador do Fluminense, treinador da seleção brasileira. Que fale Fernando Diniz, né? E. Gente, que jogo difícil, cara. Que jogo tenso. O Fluminense jogou muito mal. Jogou muito mal mesmo, tá? E não dá pra ficar de. Não tem como passar o pano. Tem como tentar arrancar, esmiuçar, cara. Jogou muito mal. Parecia assim que ia ser uma classificação nas penalidades mesmo. E até inicialmente parecia até que se fosse para as penalidades não ia dar para o Fluminense, porque o torcedor do Fluminense estava muito tenso. Dados momentos, boa parte calados, até que chegou uma hora do segundo tempo que incendiou, cara. Do nada, assim, não sei o que aconteceu, do nada. Caiu uma fagulha ali e o negócio incendiou. E a torcida explodiu e o time foi junto. E o time simplesmente foi junto, né? Na toada do torcedor, do cântico do torcedor, do calor do torcedor, o Fluminense foi indo, foi indo, foi indo e no finalzinho da partida conseguiu arrancar 2 gols, hein? Cara, que jogo difícil. Arbitragem também caótica, né? Assim, tanto o jogo do Fluminense quanto do Internacional, uma arbitragem caótica, absolutamente caótica, como é típico aqui do continente sul-americano, né? Decisões questionáveis, enfim, né? Fato é que o Fluminense consegue uma baita classificação, tinha empatado aquele jogo, aquele primeiro jogo na Argentina, jogo da expulsão do Marcelo, né? E parece assim,
que o Marcelo pode tomar uma punição até maior pela gravidade da lesão. Aí eu acho, aí eu já não concordo. Eu até concordei com a expulsão dele no jogo. Porque foi, pô, foi um acidente, mas, cara, não tem como, né? Até pela gravidade do lance fica difícil você não, sabe, não expulsar o atleta. Mas uma punição maior, não, cara. Assim, a imagem era muito clara. Foi um acidente, né? Se fosse proposital, é óbvio que é um atleta que, pô, vai ficar mais de um ano parado pela gravidade da lesão. É, e até o que eu tenho acompanhado da imprensa carioca, que o Marcelo tá também acompanhando de perto o atleta, né? Tá em contato com ele, tá dando todo o suporte. Muito legal essa atitude do Marcelo, né? Porque quando acontece o lance, ele se desespera na partida, né? Então você fica assim, era muito claro que não foi, cara, assim, foi um acidente total. Foi absolutamente um negócio assim que, cara, qual era a chance de acontecer? Era 0,0 tantos por cento e aconteceu. Era para acontecer. Lamentavelmente pro atleta, né? Que eu até me esqueci o nome do atleta. Então, infelizmente, em virtude desse ocorrido, pode ser que o Marcelo fique fora até mais tempo do Fluminense, mas, cara, na Libertadores nem sempre você precisa jogar bonito, é como eu falei. O futebol bonito tá lá na Europa, né? E a gente não tem problema nenhum de falar isso, não. Não é demérito, não, tá? Óbvio que a gente clama por um futebol melhor. E para isso a gente torce para gramados melhores, né? Que os jogadores deixem a bola correr, que a arbitragem deixe a bola correr, que tome as decisões mais rápidas, seria o cenário ideal. Mas todos esses componentes emocionais não tiram, cara, nem um pouquinho, pra mim, tá? Pra mim, não tira nem um pouquinho, assim, o encanto que eu tenho pela Copa Libertadores da América, tá? É, assim, é algo extra classe. Eu gosto muito. Tem hora que é irritante, cara. Tem hora que é irritante. O Argentino Júnior, os argentinos fizeram muita cera, cara. Eles fizeram muita cera. O River Plate fez muita cera também, cara. Fez muita cera. Tem hora que é irritante. Mas faz parte do contexto da competição. Não é que eu tô aceitando isso, não é que eu tô passando pano, mas, cara, faz parte do contexto da competição, né? Do contexto de cada partida, de contexto de cada região. E essa é a característica do futebol sul-americano por excelência. Por que quando os caras vão para a Europa eles não fazem isso? Porque eles se adaptam, né? E quando volta para cá, o Fernandinho, no Atlético Paranaense, cara, o que briga o Fernandinho é uma barbaridade. Na Europa ele não fazia metade do que ele faz no Atlético Paranaense, né? Porque mudam seus contextos e você muda a postura também, para fazer parte desse ambiente, né? Que é o futebol sul-americano. Então, cara, foi uma classificação, cara, gol do Samuel Xavier, gol do John Kennedy, e aí o Argentinos Júnior ainda no final, para coroar, teve o Montiel expulso, hein? Que, assim, eu acho que a arbitragem nesse jogo passou muito pano para os jogadores argentinos. Assim, tinha jogador que mereceu, assim, tomar 2 cartões amarelos muito antes, né? Muito antes, mas ainda acabou sendo expulso ali, e aí quando sai o gol do Fluminense, fica tumulto, né? Começa a confusão, aí os caras tentam jogar no emocional, né? Isso é um negócio, essa é uma estratégia muito clara deles. De jogar a partida, né, assim, tumultuar a partida e aí numa bola rifada no final do jogo fazer alguma brincadeira, né? Felizmente os deuses da bola olharam para essa partida e falaram, cara, hoje não. Hoje essa palhaçada não vai ganhar não. E deu Fluminense, né? Segundo jogo, os 2 segundos jogos, né, aconteceram ao mesmo tempo. Eu vou falar rapidamente de Atlético Paranaense e Bolívar. Cara, o Atlético Paranaense fez o que precisava ser feito. Eu até falei, após o jogo contra o primeiro jogo dessas duas equipes, que o Atlético perdeu por 3-1. Eu não sabia muito o que ia acontecer, tá? De verdade. Eu falei, pô, não dá pra gente ficar de demagogia. A equipe do Bolívar não é uma equipe que vai se equiparar ao Atlético Paranaense. Só que eles fizeram um placar de 2 gols. Esse era o problema. Esse era o problema. Eu até cravei aqui, tá? Até cravei após o jogo. O Atlético Paranaense vai ganhar o jogo. Se vai classificar, eu não sei. Porque a vantagem ela era considerável, né? E eu sabia que na Arena da Baixada a derrota do Bolívar ia acontecer. Eu não tô aqui querendo pagar de Nostradamus, adivinha, né? Cara, assim, é muito claro, existe uma diferença, né? Existe uma diferença. Lá, assim, é uma boa equipe, não é uma equipe meia boca, tá? Não é uma equipe meia boca que na altitude,
usa o fator da altitude. É uma equipe boa que na altitude ela potencializa ainda mais a sua qualidade, mas quando elas vêm para o nível do mar, é uma equipe absolutamente comum. Comum. O Atlético Paranaense, para mim, é muito à frente, muito acima da equipe do Bolívar. E fez o serviço sujo. Fez o que precisava ser feito. Até parecia que ia se classificar, ter uma classificação mais tranquila, na minha opinião, porque o Fernandinho faz o gol no primeiro tempo, e assim, você fazendo o gol no primeiro tempo é muito mais, dá muito mais tranquilidade, porque por exemplo, o Fluminense, o gol foi acontecer no final. Como eu disse, a torcida, você sentia assim, pô, a torcida tava muito calada, você sentia o ambiente, a tensão do estádio, né? E assim, do nada ali, mais ou menos na metade do segundo tempo, caiu uma fagulha ali, não sei o que aconteceu, o torcedor decidiu que, cara, pô, vou ficar aqui reclamando com o juiz, sabe? Ficar tenso. Eu vou curtir, eu vou aproveitar essa noite, cara. Né? Eu vou me permitir curtir essa noite. Acho que foi isso que aconteceu. Deve ter passado na cabeça do torcedor que, pô, se eu vou ficar tenso aqui também é brincadeira, né? Eu vou curtir também. Se tá jogando mal mesmo, vamos curtir, né? Vamos, vamos brincar de ser feliz, vamos sonhar. E aí aconteceu, né? Porque o gol não sai, fica tenso, a arbitragem começa a tomar umas decisões ali que você não concorda muito, e aí vai ficando pior, vai passando o tempo, e o time jogando mal, né? O Atlético Paranaense conseguiu fazer o gol no primeiro tempo, era uma coisa assim, essencial, para uma equipe que precisava tirar uma diferença de 2 gols, era um resultado mais do que necessário. Era um placar mais do que necessário você construir, pelo menos no primeiro tempo. Tá? E ali, entre o começo e o meio do segundo tempo, o Vitor Roque, né? O gigante Vitor Roque, ele faz o segundo gol do Atlético Paranaense. Eu falei, cara, agora vai, hein? Agora abre-se a porteira e o Atlético deve fazer o terceiro gol. Eu imaginei que isso fosse acontecer. Eu imaginei que isso fosse acontecer, mas é o que eu falei. Tudo que eu falei sobre a Libertadores, né? Do quanto a Libertadores ela é diferente, né? Você pode gostar ou pode não gostar, mas ela é muito diferente. E ela vale para nós brasileiros e ela vale contra nós brasileiros também. Porque não é só a gente que sabe jogar Libertadores. Né? Não é só a gente que sente os nervos à flor da pele, que questiona decisões de arbitragem. Isso acontece com todo mundo no continente, né? E na disputa de penalidades, quis o destino que Thiago Heleno perdesse a cobrança decisiva. Né? Todo mundo acertou, inclusive o Vidal bateu a penalidade. E quis o destino que assim, dos grandes ídolos, né? Os grandes ídolos do Atlético Paranaense, o Thiago Heleno errasse a penalidade e perdesse a quinta penalidade. E assim o Furacão fosse eliminado da Libertadores da América. Tá? Pô, eu não digo que é chocante, mas pô, para mim é uma surpresa, tá? É uma surpresa. Como eu falei, pelo placar construído pelo Bolívar, eu não sabia muito o que pensar, né? Fiquei assim, pô, não sei, são 2 gols, né? Aí os caras começam a fazer a catimba, a cera, tira os caras do sério e tal. Eu tinha a convicção de que o Atlético Paranaense ia ganhar. Eu tinha a convicção, mas eu não sabia se ia classificar. Eu nem falei que ia pra pênalti, não. O que eu falei que ia pra pênalti era o do Internacional, né? Eu falei, pô, esse jogo do Inter tá com cheiro de pênalti. Perdoa um torcedor colorado, mas tá com cheiro de pênalti. Desse do Atlético eu não sabia nem o que pensar, né? E atual finalista da competição fica pelo caminho, né? Fica pelo caminho de forma até um pouco melancólica, eliminado em casa nas penalidades. E agora sobra o futebol, o Campeonato Brasileiro, né? Eu não vou falar sobre escolhas nesse momento. Não vou falar sobre escolhas, decisões que eles tomaram em relação à mudança de comando técnico, né, do Paulo Turra, até porque o Turra já não era uma unanimidade, então não vou nem chegar nesse ponto. A falta de ter ficado o Wesley Carvalho e não ter buscado um treinador assim de mais, cara, não sei, de mais bagagem para comandar uma equipe numa competição tão importante, você pode, tem outras tantas coisas que você pode abordar, só que eu não vou falar sobre isso agora, né? Assim, falo de tantas outras equipes. Mas hoje eu vou deixar passar, né? Vou deixar passar, a gente fala em outro momento, em outra oportunidade, porque eu preciso agilizar também. Vamos de Internacional e River Plate. Esse aqui, eu falei, né? Esse jogo tá com cheiro de penalidade, tá com cheiro de penalidades. Tava com cheiro de penalidades. E foi um jogo tão tenso quanto todos os outros, tá?
Jogo tão tenso quanto todos os outros. O Valência estava endiabrado. Éner Valência estava querendo o gol dele de qualquer jeito, né? Tava endiabrado. Tava endiabrado, tava brabo, buscando. O Inter simplesmente colocou o River na roda. Simplesmente, assim, desde o primeiro momento, até talvez a hora do segundo gol. Que aí o River dá uma crescida, né? E nessa brincadeira, os jogadores do Inter estavam dormindo no lance e acabou tomando gol do Rojas. Mas, cara, assim, que partida que fez o Inter. Me surpreendeu. Eu imaginei que fosse ser, o jogo ia ser nas penalidades, porque eu imaginei que o Inter ia fazer 2 gols no primeiro tempo e no segundo tempo o time ia cair fisicamente e o River ia fazer um gol. Mas foi totalmente diferente disso, né? Totalmente diferente disso. A arbitragem contribuiu para deixar o jogo adquirir contextos dramáticos, caóticos, tensos. E assim foi, né? Primeiro tempo, Internacional para cima, buscando. Teve ali possível pênalti. E foi deixando todo mundo irritado, né? E o goleiro Armani fazendo uma cera do caramba. E o juizão deixando, né? O juizão deixando. Contato nos jogadores do Inter, segue a bola. Contato nos jogadores do River, para a bola. Apita falta, né? Então foram pequenas coisas, assim, não tô falando que a arbitragem, cara, favoreceu o River. Só tô falando assim, que, poxa, tinha tantos lances parecidos que pro River ele marcava e pro Inter não, só isso. Né? Não tô falando que ele prejudicou. E assim foi indo, né? O primeiro tempo foi ganhando, assim, foi ganhando um contexto, um caráter, um perfil psicológico muito impressionante, né? Muito impressionante. Termina o primeiro tempo, todo mundo vai lá em volta do árbitro, volta para o segundo tempo, todo mundo vai lá cobrar o árbitro e a partida recomeça. E os jogos e o script, né? O jogo do Internacional continua o mesmo e o Inter consegue chegar ao gol com Gabriel Mercado, um cara, um nome, um atleta que foi muito criticado pelo torcedor já, né, nessa temporada. Ele vai lá e faz o primeiro gol do Inter. Pouco tempo depois, o lendário Alan Patrick, né, um dos melhores jogadores do elenco do Internacional, vai lá e faz o segundo gol. E o Inter amassando até aquele momento. A partir deste momento, foi talvez o único recorte do jogo em que o River foi um pouco melhor. Porque você dá aquela extravasada, aquela explosão de emoção, e é um momento que você não pode se desligar, né? Se bem que depois disso, o Alan Patrick já foi quase no final do segundo. Depois ali, entre o gol do Alan Patrick e até o fim do jogo, foi mais laicar, né? Foi mais laical. O Inter começou, pô, agora a gente precisa buscar o resultado, né? Agora a gente está eliminado. E assim fez, assim o fez. No final dos 90 minutos regulamentares, uma falha da defesa do Inter, o Rojas vai lá, faz o gol. Nos acréscimos o Inter tenta até uma pressão, mas não deu, né? Não foi suficiente, né? Foi um erro assim que você não pode cometer numa Libertadores. Mas tudo bem, porque você tem mais uma oportunidade agora. Você tem a disputa de penalidades. E cara, que negócio maluco, gente. Que negócio maluco. A cada cobrança, eu falei, pô, eu falo aqui, eu não sou torcedor do Internacional, tá? Mas a cada cobrança, assim, uma parada, uma tensão, assim, sem noção, cara. Sem noção. E aí, quando termina, você sorri e você comemora junto com o torcedor. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Isso faz parte. Isso faz parte, né? Você se ambienta, né? Você entra na brincadeira. Você entra na dança. Vambora, vamos se entregar aqui. Faz parte, né? Tamo junto. Tamo junto. E foi, né? E foi. Começa com o Luiz Adriano. Ener Valencia, vai indo, né? E vai indo. Inclusive, o próprio mercado tem oportunidade. Chega lá na sétima penalidade, o jogador do River perde a cobrança, né? Não converte. E o Carlos de Pena, um atleta absolutamente amado pelo torcedor do Internacional, tem a oportunidade de fechar a cobrança, a disputa de penalidades. Ele também perde a cobrança dele, né? Ele também perde a cobrança. E aí foi seguindo tenso, foi seguindo tenso. Até que o autor do gol, o futebol é cruel, né? O futebol é cruel. O autor do gol não converte a sua cobrança. E, cara, curiosamente, quem fecha a disputa de penalidades foi o goleiro.
o Sérgio Rocher, né? Recente contratação do Internacional. Posição de goleiro do Inter, né? Era uma posição que ninguém tinha se firmado, né? Tava difícil de alguém firmar. E o Inter foi atrás do Rocher para, cara, contratou um titular mesmo, né? E ele chegou e tomou conta da posição. O John agora não vai ter mais espaço. E encerra-se assim, né? Encerra-se assim, uma noite absolutamente épica, como foi a noite do Fortaleza também, com direito a gol do Marinho, nos acréscimos do final do jogo, gol do Marinho, e aquela coisa, né? Aquela coisa. Há uma semana atrás, não sei nem se faz uma semana completa, eu trouxe uma notícia aqui do GE, falando sobre o Vojvoda falando sobre o Marinho, né? Foi após a rodada do final de semana, se eu não me engano. O Vojvoda falando sobre o Marinho, né? Que acreditava no atleta, que ele ia dar a volta por cima, que ele podia ser muito decisivo. E ele faz o gol nos acréscimos, né? Nos acréscimos do segundo tempo, tá? Que loucura, né, gente? Que loucura. Por isso que eu falei, cara, não é só a noite da Libertadores, não, foi da Sul-Americana também. O Corinthians fez o seu papel contra o New Old Boys, não precisava, né? Já tinha conseguido uma boa vitória em Itaquera, né? Uma bela virada e foi para a Argentina para segurar um placar mesmo, cumpriu a sua missão. Bom, bora, vamos com as notícias esportivas, né? Antes que eu já tentar agilizar aqui, porque 26 minutos só falando dos jogos. Deixa eu agilizar, vai. Fernando Diniz, começar com o Fluminense. Fernando Diniz, aqui todas as notícias do GE, tá? Mais uma vez, deixar os créditos aqui. Diniz admite surpresa com o Argentinos Júnior e vibra com a vaga do Fluminense. Valoriza a vitória. Acho que mais do que tudo é valorizar a vitória, gente. Eu me lembro que na classificação do Fluminense para o mata-mata, o torcedor do Fluminense vai até um pouquinho, né? E eu falei, cara, é comemorar, gente, né? Tem que curtir esse momento. Pô, você não vai se permitir curtir esse momento? Ah, não tá jogando mais. Cara, mas quem tá jogando o melhor futebol do Brasil hoje, né? Que não interessa. Libertadores não é questão de jogar bonito, cara. Não é questão, não vai ter conquista de título fácil. É que talvez o torcedor, até pela goleada para cima do River, deve ter ficado aquela sensação de, poxa, vamos ganhar tranquilo esse ano, né? Não vamos sofrer muito. Não vamos sofrer muito. Cara, mas não se ganha uma Libertadores sem sofrer, gente. Não se ganha uma Libertadores sem sofrer. Todo mundo vai sofrer. Né? Como diria a música da Marília Mendonça, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer, né? Então, assim, eu acho que agora o torcedor entendeu. Que, assim, não é uma questão mais de jogar bonito, é uma questão de vencer e passar e se classificar. É um prejuízo para o futebol e para o torcedor que quer consumir o jogo. Sou um defensor e tenho falado sistematicamente disso sobre falta de critério. Tivemos muita dificuldade para furar a defesa adversária. Podíamos jogar melhor, mas esperávamos uma marcação em bloco médio como foi. Eles valorizaram muito essa vitória, tá? O time foi melhorando conforme o tempo passava. A gente não podia ceder gol também. É difícil fazer gols assim. Outras coisas atrapalharam, como a arbitragem, estado do gramado e a marcação. Sabem que o time gosta de jogar com o estádio cheio. Exemplos disso são a final do Carioca e o jogo contra o River Plate. Aqui algumas palavras do Fernando Diniz, tá? Tem aqui um trechinho, né, no Globoesporte.com. Então eu vou deixar convite para você, torcedor, né, que eventualmente não acompanhou a coletiva do Diniz, entra aqui na página do GE, tá? O artigo por Davi Barros e Thiago Lima. Fica o convite aberto para você e volto a repetir. Assim, é importante valorizar a vitória, gente. Se, pô, jogou mal, fez o torcedor sofrer de forma desnecessária, tem tudo isso. Entendeu? Mas vamos falar sobre isso depois, né? Eu acho que até o Kudê fala isso numa parte de uma coletiva. Cara, deixa eu curtir a classificação, né? Pô, já tá falando do próximo jogo, deixa eu curtir um pouquinho, né? Deixa. Ainda sobre o Fluminense, tá? Policiais fazem disparo contra a torcida de Argentinos Júniors no Maracanã. Torcedores são detidos por atos racistas. 3 torcedores da equipe argentina foram detidos após a confusão. 2 teriam cometido atos racistas, tá? Aqui, ver se tem mais algum detalhe aqui. A confusão teve início com uma briga entre os torcedores do Argentinos Júniors e os policiais. Isso foi entre os torcedores do Argentinos Júniors, hein?
e os policiais foram chamados para dar suporte aos seguranças particulares do estádio. Imagens registradas pela ESPN Argentina mostram policiais militares do BEP, batalhão especializado em policiamento em estádios, chegando ao setor e dispersando os torcedores argentinos com golpes de cacetete e tiros de borracha disparados a queima-roupa. Confusão, né, gente? Fala um pouquinho mais sobre os atos racistas. Após o primeiro embate, os ânimos se esfriaram, as agressões cessaram e alguns torcedores tentaram dialogar com os policiais. Mais de 2 horas depois da partida, o presidente do Argentinos Júnior e o cônsul da Argentina tentaram resolver o assunto junto ao GCRIM. A reportagem já tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Militar e com o BEP, mas não teve o retorno até a publicação da matéria, né? É curioso, né? Assim, curioso, os caras cometem, né, uma baderna ali, atos racistas, e até o cônsul da Argentina se envolve, hein? Não, assim, isso não é crítica só aos argentinos não, tá, gente? Isso não é crítica só aos argentinos não, de que você fala, ah, não, os argentinos são assim, são tudo racistas. Eu me lembro da morte lá do Kevin Espada, né? É Kevin Espada, o torcedor, o garoto, né? Que morreu com um tiro de sinalizador, né? Que saiu da torcida corintiana. O que houve de lobby das autoridades brasileiras para liberar, né? Os rapazes, os homens que estavam presos, foi impressionante. Então, isso aqui eu tô deixando aqui eu deixo aqui uma leve crítica, mas isso não vale só para a Argentina, não, tá? É assim, é como. Vale para todo mundo, inclusive para a gente brasileiro, tá? Vambora. Wesley Carvalho, sobre o Atlético Paranaense, não teme saída do Atlético e coloca a Libertadores como objetivo pela Série A, o ano do centenário. Técnico interino, ele ainda é interino, tá? Por isso que eu falei assim, pô, vamos criticar depois, né? Vamos criticar depois a gestão do Atlético Paranaense. Criticar depois, porque teve tempo de sobra, útil e hábil para contratar um treinador para liderar a equipe na campanha da Libertadores. Era o grande objetivo do ano, gente. Não dá para a gente ficar não é bem assim, não. O grande objetivo do ano, tanto de Internacional, quanto tanto de Atlético Paranaense, tanto de Palmeiras, de Atlético Mineiro. Cara, o ano passa pela Libertadores. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Tirando o Botafogo, o ano do Botafogo não passa pela Sul-Americana, passa pelo Campeonato Brasileiro. Né? O Botafogo é a única exceção. Em todos os outros, o ano, inclusive do Flamengo também, do Fluminense também, o ano passa pela Libertadores. Então, a crítica, você pode criticar. Pô, o Wesley Carvalho, ele é interino ou ele é o treinador? Porque se ele ainda é um interino, teve tempo útil e hábil para contratar o treinador. Nada, eles mandaram o Paulo Turra embora após a saída do Felipão para o Galo. E quantos jogos foram já do Felipão? E quanto tempo houve para contratar um novo treinador, né? E quanto tempo de planejamento que houve? Se ele fosse firmar, se ele fosse efetivado como treinador, tudo bem, né? Tudo bem. Aí você vai entrar em outro, assim, qual a experiência dele, né, para conduzir a equipe? E aí você pode parar e pensar no longo prazo. Pô, é uma preparação. Ele está chegando agora, no próximo ano ele vai fazer muito melhor. Por isso que eu falei, não vou pesar a mão na crítica agora. Você pode criticar o contexto ou o ponto de vista que você quiser. Eu não vou fazer isso agora. Eu só acho que, cara, o ano foi pro saco. O ano foi pro saco. Isso é fato. Isso atual vice-campeão da Libertadores. É um finalista da Libertadores. E o ano acabou. O ano acabou. Tá fora da Copa do Brasil. Eliminado nas oitavas da Libertadores. Agora fica a Série A. Né? E o objetivo é se classificar para a Libertadores do ano que vem. Né? Então, assim, isso vai gerar, né, obviamente, muita fumaça. Né? Muita fumaça. Não tem jeito. E ele nem tem que temer o cargo dele. Porque ele é interino, gente. Né? Ele não tem nem o que temer. O planejamento daqui para frente é simples. O ano que vem é o ano do centenário e o Atlético tem que estar na Libertadores. Nosso desejo e obsessão é entregar isso para o clube, tá? Então, como eu falei, ele não tem nem que temer, porque ele é interino, né? Ele está lá fazendo o trabalho dele. Quem tem que ser cobrado, quem tem que ser criticado são os dirigentes. E, pô, tá bom, ele é interino ou ele é o técnico que foi efetivado? Como é que é?
chegou a 13 jogos no comando do Atlético, são 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Não é, né, um rendimento muito bom, mas parte desses 5 derrotas tem a ver com o contexto de jogar várias competições, de priorizar outras competições. Teve a derrota ali para o Bolívar, tal, aí teve o contexto da altitude. Então, se você fizer alguns recortes, alguns contextos, tem contextos e contextos que podem entrar aqui nessa conta, né? Mas não deixam de ser, né? Não deixam de ser, não deixa de ser uma estatística que não é muito favorável, tá? Vamos embora, vamos com Internacional, né? Herói da classificação do Inter, Rocher vibra após eliminar o River. Noite fantástica, né? O goleiro acertou o último pênalti na vitória por 9-8, após o Colorado aplicar 2-1 no tempo normal no Beira-Rio. Algumas palavras do Rocher, só para deixar a moral para o goleiro do Internacional. Considero uma noite fantástica. Um jogo quase perfeito. Uma distração nos últimos minutos, sofrendo, mas isso é o Inter, né? Ainda joga pro torcedor, hein? Já chegou para ser ídolo mesmo, cara. O cara manda uma dessa, ele chegou para ser ídolo mesmo. Acabou, acabou. Já tá na galeria dos ídolos. Merecíamos classificar e de fato acho que mereceu classificar o Internacional, uma noite épica, né? De atuações épicas. Inter quebra recorde de público do novo Beira-Rio em vitória nos pênaltis sobre o River na Libertadores. Público de mais de 50.479 torcedores. Bate marca da final da Copa do Brasil de 2019, né? Então o torcedor marcou presença, fez a sua parte e a equipe devolveu, tá, com uma classificação para Libertadores, né? Que é mais que isso, impressionante, né? Impressionante, assim, tudo que, cara, assim, deu tudo certo, né? Deu tudo certo. O torcedor ansiava por isso e é uma noite que, como eu falei, vai ser um daqueles jogos que vão entrar, né, naqueles jogos marcantes da Libertadores. Quando você chega daqui a alguns anos, vai ter aquele quadro, né? Aquele quadro no Esporte Espetacular, né? Da Rede Globo. Jogos marcantes da Libertadores. Vai ter esse jogo, essa classificação do Inter para cima do River Plate, tá? Vamos seguir sobre Luxemburgo. Exalta a vaga do Corinthians e explica a dispensa de Renato Augusto na Argentina, né? Para quem não sabe, o Renato Augusto não seguiu com a delegação para a Argentina, ele voltou para São Paulo, né? E vamos ver as palavras do Luxemburgo. Eu, com tantos jogos de janela, não espero um jogo bonito em Copa, principalmente Libertadores e Sul-Americana. Sempre é jogo pesado, truncado, marcado e é assim que passa. Nós não conquistamos a classificação hoje, conquistamos em casa quando viemos com a vantagem. Exatamente isso. O Luxemburgo fez o jogo que precisava ser feito, né? Fez o jogo, jogou o jogo que precisava ser jogado. Assim como o Atlético Paranaense fez o jogo que precisava ser feito, venceu. Aí precisava classificar nas penalidades, não aconteceu. Mas fez o jogo. O Corinthians só precisava empatar. Fez o jogo que precisava ser jogado e se classificou, né? Se classificou. Vamos lá. Renato Augusto poupado, né? Nem viajou para a Argentina. Deixa eu ver se fala aqui sobre o Renato. Alguma fala do Luxemburgo. É jogo, né? Jogando, conhecendo mais um ao outro, dando mais minutos para jogadores que não estavam jogando. Houve uma divisão, colocando experientes de um lado, meninos do outro. Eu estava dando jogo para eles, para ter todo mundo à disposição, para poder revezar os jogadores, jogar um pouco aqui, outro ali. Hoje, por exemplo, o Murilo não jogou. O Murilo é um jovem, mas também sente. Estava com a perna carregada. Girar a equipe foi muito bom. Você vai amadurecendo a cada jogo. Os mais experientes vão passando para os jovens como funciona, né? Legal. Mostra que, como eu falei, o Luxemburgo trabalha com a base como poucos treinadores do nosso país, né? Como poucos treinadores. Aqui, ó, sobre o Renato, né? Vamos voltar para São Paulo, ver como estão os jogadores. Eu falei para o Renato voltar para São Paulo. Seria perigoso deixá-lo aqui numa sequência de jogos. Se é um jogador experiente, é importante ele se preparar para os jogos. Teremos decisões. O Luxemburgo, claramente, ele está mirando o jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo, tá? Claramente. O objetivo é esse, né? O objetivo é esse. Ficar perto de um título, chegar à final da Copa do Brasil. E para isso ele precisa poupar jogadores como o Renato Augusto, que, pô, ele precisa jogar.
E- isso, cara, isso é fato. O Renato precisa jogar esse jogo da volta da Copa do Brasil. Ele precisa, né? Então você precisa fazer o planejamento e o Luxemburgo mostra isso. O planejamento é esse. Eu acho que assim, não tem nem o que questionar, né? Da volta do Renato Augusto para São Paulo. Porque existe um jogo que a meta do momento, tá? Do momento é esse. A meta é chegar na final da Copa do Brasil. Herói de Fortaleza, Marinho festeja gol e vaga da Sul-Americana. Significado é muito grande, né? O destino, ele pode ser cruel às vezes, mas ele é muito generoso também, né? Ele é muito generoso também. E você precisa fazer por merecer também. Como eu li aquela matéria do Gé do Marinho, né? Foi, cara, o Marinho vai fazer. Ele vai conseguir, cara, né? Ele vai conseguir. Primeiro, gostaria de glorificar a Deus. Eu falei, Jesus, eu vim para cá por uma promessa que Deus tinha para a minha vida. 5 jogos já sem marcar. Então a gente se cobra pelo alto investimento. Eu sou um cara que me cobro muito, mas eu escolhi o Fortaleza, assim como o Fortaleza me escolheu. O torcedor tem todo o direito de cobrar, mas quero que eles saibam que estou aqui para honrar esta camisa, tá? Tá aqui o Marinho, né? Fez um gol, deu até cambalhota aqui, né? Você acha que ele tá bem fisicamente? Tá pouco bem, né? Vojvoda revela a conversa do intervalo e festeja a vaga às quartas com a torcida. Vamos ver aqui. Agradeceu pelo apoio de 50 mil no Castelão, hein? O torcedor do Fortaleza tá fazendo uma festa. A conversa no intervalo foi simples, o posicionamento tático para o segundo tempo e impor nosso jogo. E falamos da parte emocional, de trazer o torcedor para o nosso lado. Em determinadas partidas em que as coisas não saem bem porque somos seres humanos, necessitamos do apoio do torcedor, né? Foi meio que o que eu falei do Fluminense. Vai pegando no tranco, cara. O torcedor vai aumentando a temperatura e vai pegando no tranco. Vai pegando. Sou muito agradecido porque eles têm um carinho especial por mim. O torcedor do Fortaleza realmente tem uma idolatria. Ele tem uma idolatria gigantesca, né? O Vojvoda. Mas também exijo deles, como eles exigem de mim. É um relacionamento, cara, muito, muito bom, né? Compreendemos que são momentos que perdemos na Série A. Temos a cobrança do torcedor e vamos responder. Mas também necessitamos de paciência e equilíbrio. Necessitamos de carinho, como hoje mostrou o torcedor do Fortaleza. A última não, a penúltima notícia do dia. Público, tá? Público. Fortaleza e Libertad, que é recorde de público dos brasileiros na Sul-Americana, com mais de 50 mil torcedores. Leão supera a marca do São Paulo e domina o top 10 da competição da Copa Sul-Americana. Está aqui, Fortaleza e Libertad, 50.542 pagantes. São Paulo e Tolima, 44.102, né? E aqui vem Corinthians, você vê, cara. Essa aqui a gente está falando dos maiores equipes do Brasil. São Paulo, Corinthians, né? Corinthians, São Paulo. E o Fortaleza tá lá, né? O Fortaleza tá lá, né? É impressionante o apoio do torcedor do Fortaleza para finalizar, né? O Fortaleza é punido e vai ficar sem poder contratar por 2 janelas por causa do caso do Lucero, tá? Que doideira, né, gente? Eu não sei o que vai acontecer ainda. Não sei se vai recorrer, como é que vai ficar, né? Provavelmente o Fortaleza vai recorrer. A entidade toma decisão após ação movida pelo Colo-Colo. Suspenso, o atacante argentino não entra em campo. Isso foi antes do jogo, né? Contra o Libertad. É um jogador importante, tá? Pro Fortaleza. É um bom jogador. Ele é muito importante pro Fortaleza. E, cara, você não vai poder contar com o cara e não vai poder contratar, né? Ou seja, a próxima janela, que supostamente, pô, vão contratar um reforço pro Lucero, né? Um reforço para a posição do Lucero. Não vai poder também. Se bem que são 4 meses de suspensão, né? Próxima janela, o ano que vem já dá para contar, né? O Lucero não entra em campo. Deixa eu ver se tem mais notícias aqui. A entidade máxima do futebol, no caso a FIFA, puniu o Fortaleza com a proibição de contratar novos jogadores a nível nacional e internacional. A decisão ainda cabe recurso, tá? Ainda cabe recurso. A nota do Fortaleza. O Fortaleza reafirma que tratou com o atleta Juan Martín Lucero em condição de jogador livre e mediante a devida comprovação documental. Informa, por fim, que o recurso cabível à referida decisão à Corte Arbitral do Esporte já se encontra em vias de elaboração e será apresentado em tempo hábil. Tá aqui sobre a ação do Colo-Colo, né? Ex-clube do Lucero.
entrou na FIFA com uma ação contra o jogador e o Fortaleza pedindo uma multa de mais de 10 milhões de reais. De quebra, ainda solicitou uma sanção desportiva que proibiria o jogador do Leão de atuar por mais de 6 meses. Tá? O clube alega que Lucero não tinha cláusula de saída do clube e acusa o Fortaleza de ter induzido o rompimento do contrato que vencia em dezembro de 2025. Aqui sobre o Lucero, né? Estou muito calmo, eu segui o conselho antes de decidir sair. Falei com meus advogados e o pessoal do Fortaleza viu o meu contrato com o Colo-Colo. Se um clube vê meu contrato e me assina, é porque está tranquilo. Tem essas coisas também. Ele falou com o advogado dele, o Fortaleza certamente que viu, o pessoal do jurídico do Fortaleza deve ter visto. Eu não sei os detalhes do acordo, tá? Sinceramente, não sei, não posso opinar sobre isso, tá? Não posso. O Lucero tem 41 jogos pelo Fortaleza com 16 gols e 6 assistências, como eu disse. É um jogador importante. Né? Para a equipe do Fortaleza é um jogador importante. Mas é aquela coisa, né? Fortaleza vai recorrer, tudo bem. Mas, cara, se aconteceu isso, pô, realmente se for uma manobra amadora, né? Foi uma manobra amadora. Desculpa, sim, mas o cara tem contrato. Fortaleza diz que negociou com o atleta na condição de, né, um agente livre, né, um atleta livre de contrato. Mas supostamente ele tem contrato até o fim de 2025. Como é que funciona isso, né? Alguma coisa está faltando. Alguma coisa aí no meio está faltando. E mesmo assim, se negociamos de acordo com a documentação apresentada pelo atleta. Cara, você tem que conferir a situação do atleta, né? Por onde que ele passou? Passamos por lá. Qual que é como é que era o contrato lá? Por que que você saiu, né? Cara, assim, não sei. Eu não conheço as tecnicalidades nem os detalhes do contrato, mas, cara, tanto quanto. Pô, vamos aguardar, né? Vamos aguardar para falar alguma coisa, mas sei lá, cara, assim, muito estranho, né? Só digo que é muito estranho. Vambora, vai, vamos com a coletiva do Cudê, que eu já tô falando demais. Coletiva de Eduardo Cudê, canal do Arena Web. Então eu já faço o convite para você, torcedor aí de todas as camisas, tá? De todas as camisas. Primeiramente, se inscrever no canal do Arena Web, né? Porque é muito difícil em competições internacionais a gente conseguir coletivo. O Arena Web normalmente traz, infelizmente a gente não tem a do Diniz, né? Mas é por isso que eu peço para deixar uma moral para a galera do Arena Web. E tem inclusive a do Luxemburgo lá, né? No canal deles. Se inscreve no canal, curte o vídeo, né? Para propagar, né? Para propagar o vídeo. E é isso, tá bom? Vamos sem mais delongas. Eu não vou acelerar o vídeo e eu também não vou ouvir muito não, porque o Kudê vai responder em espanhol, tá? E eu confesso a vocês, não sou, eu consigo entender um pouco de espanhol, mas não sou um grande especialista no idioma, tá? Na cobrança de pênaltis, o sofrimento dos pênaltis depois de uma atuação tão boa. Bom, si me permite voy a hablar en español, así hablo un poco más fácil y más rápido. Primero, bueno, enfrentamos a un rival, creo que era un serio candidato a la Copa por el presente, que lo hemos hablado también, y porque viene jugando muy bien, tiene grandísimos jugadores. Queríamos que llegara la hora del partido porque hay cosas que uno va percibiendo, el grupo va mejorando, se van viendo muchas cosas en el día a día y en cada partido, como hablamos el otro día, ya se ve una idea clara de juego y bueno, y sabía que a este partido los que iban a iniciar iban a llegar mejor que en el primer juego físicamente por sobre todas las cosas, y eso influye mucho. Bueno, nos tocó dejar un rival aparte en el cual estamos muy relacionados, Lucho, yo, y también le ha tocado a Gaby, mucha gente amiga del lado de enfrente, y bueno, uno intenta ser muy, muy respetuoso porque sabe lo que pasa del otro lado también, pero teníamos confianza que podíamos pasar. También lo dije, que tenía que tener confianza, el torcedor tenía que tener confianza que vamos a seguir mejorando todavía.
Y bueno, estamos trabajando muy bien, estamos trabajando fuerte, respetando los tiempos lógicos de ese crecimiento, porque es un cambio de una idea, una manera de pensar, una manera de entrenar, y eso siempre lleva un tiempo. Hoy siempre vamos con el tiempo, todavía no hace tres semanas que estamos aquí, así que el mérito más grande de esto es de los jugadores. Y bueno, no me voy a cansar de resaltarlo. Y bueno, nos jugábamos una parada muy importante, muy difícil, pero que cuando me fue a buscar la directoría y bueno, sabíamos que teníamos que atravesar esto. Y bueno, salió bien, por suerte, me pone contento por la directiva, por los hinchas, que hoy la verdad que hacía mucho tiempo que no veía un recibimiento así, como porque también algunas de las cosas malas que me han tocado vivir acá es que me agarró una pandemia y pude ver solo, creo que un par de juegos, el Beira Lotado, como hoy tuve la suerte de volver a verlo y del recibimiento de la gente. La verdad que creo que todo ello y los jugadores, vuelvo a decir que no me voy a cansar de nombrarlo, merecían poder pasar hoy, ¿no? Así que no me acuerdo de lo que me has preguntado de inicio, pero ya hablé bastante. Así que tendrá que hablar Gabriel. Ele fala que não se lembra do que foi perguntado no início, né? Que eu falei bastante. Cara, falou, tenho muito que abstrair, né, dessa primeira resposta do Kudê, falou do merecimento dos jogadores, né, exaltou a presença do torcedor, presença maciça do torcedor, e o quanto isso é importante, né? Pô, um jogo difícil. O torcedor no Beira-Rio, da forma como estava, apoiando, ajudando a cobrar a arbitragem com os jogadores. Cara, tudo isso é combustível, gente. Tudo isso é combustível. Se vai decidir jogo ou não, cara, são outros 500. O torcedor, ele não decide jogo, mas ele pode mudar o jogo. Mantendo os atletas pilhados, mantendo os atletas no jogo, ligados 100%, em alta frequência, em alta voltagem, né? O torcedor, ele tem esse potencial de mudar com o estado anímico dos jogadores, com o estado de espírito dos jogadores. É por isso que a gente fala que os torcedores são tão importantes, porque eles mexem com o estado, assim, com o aspecto psicológico dos atletas dentro de campo, auxiliando a sua equipe e intimidando o adversário. Então, assim, tem um aspecto fundamental, e tem que exaltar o torcedor e os jogadores também, toda a garra, toda a luta, né? Eles que são os grandes protagonistas mesmo. Assim, eu acho que, eu não sei como é que é a preleção do Eduardo Kudê, mas certamente ele deve ter feito uma mobilização. Então, assim, o mérito é de todo mundo, né? O mérito é de todo mundo. Do torcedor que lotou, né? A gente viu o recorde de público do novo Beira-Rio, os jogadores que foram lá, amassaram o River, cara, praticamente o jogo inteiro, tirando após o segundo gol, que ali ficou mais equilibrado, e o Inter cometeu uma gafe, né? A única bola que não poderia deixar passar, deixou passar, ficou mais tenso por causa disso, mas tudo bem, no final deu certo. O próprio Kudê, né, da mobilização, porque o Inter é um time que, assim, começa muito... Primeiro tempo, é um time de muito potencial, né? Não necessariamente começa bem o jogo, que eu ia falar, começa muito bem o jogo. Não necessariamente começa bem, mas quando esse time tá fisicamente fresco, é um time de muito potencial. É isso já do tempo do Mano Menezes, não é exclusividade, isso não é a moda da casa do Eduardo Kudê. E no segundo tempo costumava cair, isso aconteceu até no Monumental de Nunes. Isso aconteceu naquele jogo na Argentina também, óbvio que condicionado pelo torcedor, né? Você começa a fazer o Inter, no caso o Inter, pô, estamos ganhando, vamos se defender melhor, né? Vamos recuar mais, né? Vamos tentar levar até um empate para casa, de repente, não sei, né? Ali tentou dar uma administrada e quase azedou de vez a classificação. Mas cara, tem todo mundo, né? Como eu falei, ele não fala muito da parte dele, mas certamente que houve um trabalho de mobilização que foi gigantesco, porque o time jogou intenso praticamente o jogo inteiro. E talvez fisicamente não tivessem nem prontos para isso, nem
100% preparados, aptos para isso, mas eles entregaram o máximo que dá combustível da mobilização do treinador, da comissão técnica e do torcedor também. Eu vou tentar em português. Boa noite. Bueno, sí, para mí, como faló Lucho, tanto para Lucho, como faló Chacho, disculpa, para Chacho, para Lucho, para mí, que tenemos pasado no River Plate, sabíamos que iba a ser dos noites especiales, pero ahora nos debemos a Inter y honramos la profesión y vamos a dar todo nuestro mejor para poder dejar a Inter en las cuartas de final, poder avanzar. Acho que el club, tanto el club como la torcida, estaban mereciendo una noche así. Pero bueno, como Chacho faló aquí a poco no vestuario, esto no acabó, tiene que ser un punto de partida para seguir creciendo, para seguir acreditando, para seguir soñando y bueno, intentar corregir lo que estamos haciendo mal para poder seguir creciendo y seguir acreditando que bueno, que Inter es un time con historia, un time grande y que bueno, podemos seguir mejorando. O mercado, não vou falar muito sobre o que o mercado falou, mas certamente fala muito mais português que o Kudê, né? Ele tentou falar em português, né? Falou, vou tentar, mas certamente fala muito melhor que o Kudê, tá? Por poder aqui. Queria te perguntar, porque você destacou bastante ao longo dos últimos 4 jogos e nesse 5º jogo, com a sua primeira vitória nesse seu retorno, mas hoje você falou novamente sobre o mérito dos jogadores, pelo pouco tempo, poucas sessões de treinamento, mas eu queria ouvir de você qual o mérito do Kudê como treinador nessa sequência de 4 agora no 5º jogo, essa primeira vitória e obviamente uma noite histórica, e considerando a classificação, o adversário, tudo que tinha envolvido, qual foi o grande mérito do Kudê no jogo de hoje, mas também nesses últimos jogos? E para o mercado, rapidamente, a gente viu o Inter cambaleando e tendo algumas dificuldades no início da temporada, e muito se destacava alguns jogadores que estavam um pouco abaixo do que já haviam rendido. E sempre o seu nome também era muito citado. Pô, o mercado já rendeu mais do que ele está rendendo. E hoje você teve uma noite de gala, foi um dos melhores em campo. Como é para você? Você citou esse ponto de partida. Também é para o Gabriel Mercado esse ponto de partida? Eu sempre coloco o grupo por encima das individualidades. Lógicamente que eu sou jogador que intenta siempre mejorar, que soy muy autocrítico conmigo, que sé que errar faz parte de nuestro trabajo y voy a intentar, como falei antes, dar siempre mi mejor, no solo no campo, sino no día a día. Mis compañeros que me conocen saben qué clase de profesional soy yo, de intentar siempre, cuando toque la posibilidad de jugar, dar lo máximo, no guardarme nada. Y bueno, sabía personalmente que hoy iba a ser una noche muy difícil porque enfrentábamos un rival con mucha calidad, que nos iba a atacar, que iba a intentar ficar con la bola y que bueno, defensivamente teníamos que hacer un partido perfecto para que Inter tenga posibilidades de avanzar. De hecho, casi lo logramos, tuvimos una pequeña desatención al final, bueno, se elevó la decisión a los penales y gracias a Dios pudimos ganar y avanzar de ronda. No, a mí no me gusta hablar de méritos personales, sino lo que uno intenta es trasladar una idea, convencer de esa idea, de una manera de jugar, de una manera de entrenar, para llevar esa idea a cabo. Y bueno, creo que ustedes, más allá de los jugadores, los nombres o cómo esté parado el equipo, intento que mis equipos sean protagonistas cada juego, y para eso nos preparamos en los entrenamientos. Así que no encuentro méritos míos, sino el intentar darle herramientas a los jugadores
para que se sientan de la mejor manera en los partidos. Tudo bem, Cudê? Tudo bem, Gabriel Mercado? Boa Só para finalizar, né? Que ia falar do Cudê. O mercado fez mais o discurso de praxe, né? Então, todo respeito ao mercado, não vou comentar o que ele falou, mas aqui se foi perguntado sobre o papel dele, né? O papel dele, né? Você falou, você citou os jogadores e tal, mas e o seu, né? Ele falou, não gosto muito de falar de mim, cara, mas o que eu falei, certamente que trabalho de mobilização, né? O que foi falado, a estratégia de jogo, obviamente, né? O que a gente precisa fazer, aplicação tática, né? Os comportamentos, óbvio que tem tudo isso. Agora, tem também um componente mental que, obviamente, é inflamado pelo grito do torcedor, mas tem o papel do técnico também, né? Antes do jogo, né? Vamos entrar para ganhar. Então, assim, eu não sei como é que foi feito esse negócio, mas tem um crédito para ele, tá? Tem um crédito pessoal para ele. Ele não quer, né? Ele mostra uma certa humildade. Não quer. Eu não vou aqui, né, falar de conquistas pessoais, né? Esqueci qual o termo que ele falou. Legal, né? É legal ele ter essa humildade, até porque nada foi conquistado ainda, né? Foi uma grande classificação contra um grande adversário, mas não tem nada conquistado ainda. Foi uma grande vitória e ela tem que ser desfrutada mesmo. Tem que ser desfrutada mesmo, coisa assim. O torcedor colorado ainda ficar vestindo a mesma camiseta, não tem que lavar não. Ficar vestindo a mesma camiseta até o final da competição. Até o final da competição, sem brincadeira. Então, assim, tem que ser exaltado mesmo, tem que ser muito valorizado. Né? Não ganhou nada. Mas, não sei como é que o Cudê com os atletas, né, no treinamento, mas um discurso que, cara, passa que a mim, tá? A mim transparece que é um cara que, poxa, tô trabalhando, esse é o meu papel, né? Esse é o meu papel, tô trabalhando e ele me parece um cara, assim, que ele gosta de viver fortes emoções, né? Ele quis viver fortes emoções no Galo, né? Tava tudo tranquilo, ele foi lá e fez aquela coletiva falando um monte, né? Então, esse tipo de jogo eu acho que é um negócio que ele gosta, né? É uma coisa que me parece, pelo menos, né? É uma parada que ele gosta, que ele curte. E se assim o for, né? Certamente que vão ter jogos muito complicados ao longo da competição, durante a Libertadores. E vai ser bom, né? Se ele gosta disso, se ele gosta dessa temperatura, desse termômetro, tá? Vou encerrar aqui a coletiva do Cudê, porque, como eu falei, eu não entendo muito, né? Muito do espanhol, né? Mas deixa o convite aberto para você, torcedor, entrar lá no canal da Arena Web, tá? Acompanhar a coletiva do Cudê na íntegra. Só voltando aqui, tá? Vamos voltar para as chaves, tá? Da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Tá aqui da Libertadores, tá? Temos classificados. O Bolívar vai encarar o Internacional. E o Fluminense aguarda aqui, tá? Classificado entre o Olímpia e Flamengo. Podemos ter um Fla-Flu nas quartas de final da Libertadores, hein? Que espetáculo, né? O Fluminense já tá lá, já tá aguardando o Flamengo, hein? Já tá aguardando, já tá ansiosamente aguardando. O torcedor deve estar bem ansioso. O Corinthians avança aqui, tá? E o Fortaleza também avança. É um gol que, nossa, tava ficando tenso, hein? Tava ficando tenso e o Marinho fez o gol. Já virou herói, né? Já virou herói, né? Já virou herói. Vamos, para finalizar aqui, a agenda do dia, os jogos da quarta-feira. A gente vai ter, deixa eu pegar Libertadores. A gente vai ter o Palmeiras e Atlético Mineiro. E pela Copa Sul-Americana, Goiás, Estudiantes, Guarani e Botafogo, tá? Encerra a conta por hoje. Você que nos acompanha, deixa uma moral pra gente, tá? Vou encerrando as atividades. Hoje sim, não vai ter podcast de Copa. Dá um descansinho, né? A gente precisa de um descanso também. Então, isso é o por hoje. Muito obrigado. Um forte abraço. E amanhã a gente tá de volta, hein? Pra falar aí dos jogos dos brasileiros na Libertadores da América e na Sul-Americana. Valeu demais. Forte abraço. Uma ótima quarta de jogos pra vocês. E até amanhã. Tchau.